Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5, para darmos continuidade às exposições neste Evangelho, mais especificamente no Sermão do Monte ou da Montanha. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, ouçamos a leitura apenas de um versículo, o de número 4, que nos diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém. Meus irmãos, como eu disse, nós estamos tratando sobre as primeiras declarações feitas pelo nosso Senhor nesse discurso que ficou conhecido como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E no texto que lemos ele faz uma relação também curiosa, interessante para nós, que é aquela entre tristeza e felicidade. Ele diz: felizes ou muito benditos, muito agraciados são aqueles que choram. Assim como no caso da primeira bem-aventurança, no versículo de número 3, essa indica que aqueles que são pobres, aqueles que não apenas não têm dinheiro, mas que não têm nada para dar para Deus espiritualmente, esses são felizes. Assim também nós temos aqui a declaração, uma declaração interessante, curiosa e que deve ser alvo da nossa meditação se nós quisermos entendê-la do modo pretendido pelo evangelista, irmãos. Nós temos de levar em conta que essa bem-aventurança, logo de cara nós temos de lembrar disso, que ela está tratando de um povo especial, de um grupo especial, e que, portanto, ela não se refere meramente àqueles que choram de modo geral, ou àquele que tem glândula lacrimal, tá certo? Simplesmente por isso, uma pessoa não pode ser considerada bem-aventurada. Então, nós estamos aqui diante de um texto que necessita de esclarecimentos, irmãos. E levando em conta como nós temos levado a unidade das bem-aventuranças, o fato de que elas estão entre si relacionadas, nós entendemos que essa segunda bem-aventurança é uma espécie de primeira bem-aventurança mastigada ou facilitada para a assimilação dos servos de Deus. A primeira delas trata sobre a bem-aventurança da pobreza ou da humildade de espírito, e a segunda sobre aqueles que choram. Ou seja, aquele que se assume como um mendigo espiritual, como um pobre de espírito, ele haverá também de lamentar e de chorar por isso. E não apenas por si próprio, não apenas por sua condição, mas pela condição do mundo inteiro, tal como Deus abriu seus olhos para enxergá-lo, irmãos. Esse termo choram, de que o texto nos fala, ele significa, dentre outras coisas, enlutado. Bem-aventurados aqueles que estão de luto, e ele aponta para perdas diversas sentidas pelo povo de Deus no decorrer da sua história. Então nós estamos lidando aqui com algo que vai mais do que o lamento pelos pecados pessoais. Isso é o foco da primeira bem-aventurança. Agora nós temos um bem-aventurado como alguém que tem uma visão mais ampla do mundo e vê as desgraças do mundo, especialmente aquelas sofridas pelo povo de Deus, e ele sente de fato essas coisas como um luto para a sua alma, irmãos. Então indica aqui, a ideia aqui é de um choro alto, de um choro sentido, como lamento pelos mortos, como alguém que sofreu uma dor extremamente severa. E ao longo do Antigo Testamento nós temos mais ou menos essa dor sentida naquela viúva que reclamou do profeta. Nós temos essa dor sentida, talvez de modo mais emblemático, por Jó, perante os seus amigos, que era uma dor, por assim dizer, do mundo inteiro. Nós temos no Novo Testamento irmãos, pessoas com grande pranto, chorando a morte do diácono Estevão, o primeiro mártir da igreja. Isso é muito destacado no livro de Atos. Nós temos as amigas da costureira Dorcas, que também clamavam em alta voz, choravam pelo fato de viverem não apenas no mundo em que as pessoas pecam, mas no mundo em que as pessoas morrem. Porque a ideia de pecado e de morte estão ligadas como causa e efeito. Mas chora-se não apenas pela causa dos nossos males, mas também por seus efeitos, irmãos. Então, o diferencial dessa bem-aventurança
é que as pessoas agraciadas por Deus conseguem enxergar além das próprias circunstâncias, além do meu pecado pessoal. Eu consigo ver a situação triste desse mundo e nós lamentamos, como bem-aventurados que somos, todos os males dessa vida, inclusive, principalmente, é claro, o nosso pecado pessoal diante de Deus. Então, os pobres de espírito, eles lamentam, primeiro, não terem nada a dar a Deus, e entendem também que lhes resta apenas sofrimento e morte, se eles são deixados à sua própria condição pecaminosa. Mas essa não é a percepção que finalmente torna isso uma bem-aventurança. Não é pelo fato de nós percebermos as misérias do mundo que nós somos considerados por Deus bem-aventurados. Vejam que o texto nos diz que essas bem-aventuranças, elas vêm porque nós percebemos essa miséria, mas principalmente o texto continua dizendo: eles serão consolados. Ou seja, isso aqui é o grande diferencial, é que existem pessoas que podem perceber a miséria do mundo, evidentemente não como um cristão, mas nem por isso elas podem ser consideradas como felizes. A Bíblia diz que felizes aqueles que choram, porque eles serão consolados. Nesse versículo aqui, nos próximos, na sequência, irmãos, dessas bem-aventuranças, os verbos todos estão no chamado passivo divino, que é quando Deus é apresentado como agente da ação, mas de modo passivo. Ou seja, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ou seja, quem vai consolar essas pessoas? É Deus. Na sequência nós temos aí os famintos, os sedentos, não é? Porque eles serão fartos. Os misericordiosos literalmente serão misericordiados. Isso para nós fica deselegante, mas é isso que está aqui. Significando que existe um agente que é apresentado aqui de modo passivo, mas que é o próprio Deus que atua para cumprir essas suas promessas. Então, nós vamos tratar com essa estrutura nas próximas bem-aventuranças, tá certo? E a promessa que nós temos aqui, serão consolados, ela parece apontar apenas ao futuro, né? Para o futuro. Mas nós vimos já, falamos um pouco, de que o tempo presente no Novo Testamento pode indicar questões ligadas ao futuro. E quando se fala também do futuro, quer-se dizer algo que tem efeitos também para o presente, inclusive a certeza de que haverá uma consolação. As duas ideias aqui estão presentes, irmãos, são possíveis. Você pode experimentar, de certo modo, o consolo de Deus não apenas no futuro, mas também no passado. Nós lemos no nosso culto, né, há pouco, um texto que conta uma história em certo local da Palestina, numa sinagoga, um local de culto, em que o nosso Senhor se levantou e leu uma passagem do livro de Isaías, não é? E depois ele, como um mestre que era, eles ensinavam assentados, ele se assentou e aí todo mundo ficou esperando o que é que esse homem vai dizer, porque essas palavras aí de Isaías são super enigmáticas, né? E o que é que ele está querendo dizer com isso? Eu vou fazer a leitura novamente do texto, que está em Lucas 4, de 17 em diante, é um texto um pouco maior, um trecho um pouco maior do que o que nós lemos. Ele nos diz assim, Lucas 4, 17: Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Meditemos por um pouco, irmãos, nesse cumprimento do qual Jesus fala aqui no último versículo dessa passagem. De fato, o que nós temos na vida do nosso Senhor é que Ele dedicou todo o seu tempo a consolar as pessoas e, finalmente, Ele procurou lidar ou livrar os pecadores do salário do pecado, que era a morte, com a sua obra redentiva. Então, Ele curava todo tipo de doença das pessoas, Ele arrancava os tormentos pelos quais elas passavam e até chegou a arrancar pessoas dos braços da morte, como aquelas crianças, né? A filha da viúva, a filha de um dos chefes da sinagoga,
E nós temos até casos em que ele resgatou da morte pessoas que já estavam em estado de putrefação, como foi o caso do seu amigo Lázaro de Betânia, irmãos. Nós sabemos, essas pessoas voltaram a provar a morte, não foi? Nós sabemos, não precisamos ler a Bíblia para saber que o Lázaro morreu outra vez, né? E tantas outras pessoas que Jesus ressuscitou morreram outra vez, mas o sinal já estava dado, porque esses milagres são sinais de algo muito maior. E esse algo muito maior é o fato de que a presença de Jesus Cristo traz vida, traz luz, traz força, traz vigor, recupera aquilo que o pecado levou embora. Mesmo quando as pessoas já não têm mais esperança, Deus simplesmente prevalece contra a falta de esperança das pessoas. E não foi à toa que Jesus disse isso: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ou seja, ainda que tenha perdido todas as esperanças, porque a morte é um modo de ceifar as esperanças humanas, ainda que essa pessoa morra, ela voltará a viver, irmãos. Então hoje nós sabemos pela obra de Cristo que, por maior que sejam os erros humanos, onde é que o erro humano, o pior erro que você cometeu, pode te levar? Sabe para onde é que ele pode te levar? Para a sepultura. Então, qualquer medo que você imaginar ter por seus erros é o medo de morrer. Finalmente é o medo de morrer. Não é só o medo de perder o emprego. É o medo de perder o emprego, não arranjar mais emprego, ficar na massa de desempregados do Brasil, passar fome, ser desprezado, pegar uma doença por falta de dinheiro para comprar medicamento e morrer. Então, qualquer medo, se você levar adiante, você vai descobrir que finalmente é o medo que você tem de morrer. E nós temos a boa notícia de que, por maiores que sejam os nossos erros, Jesus domina os resultados. Jesus domina as consequências desses erros, que se resumem a esta palavra, que é a morte. E nós não somos da morte. Essa é a grande notícia dessa bem-aventurança, é que nós não somos da morte, nós não pertencemos mais à morte. Nós pertencemos a Jesus Cristo, aquele que tem domínio sobre as consequências dos pecados humanos. Note que maravilha, irmãos. E não é à toa que um dos catecismos mais queridos da Igreja Reformada, o Catecismo de Heidelberg, ele abre com essa pergunta e essa resposta: qual é o seu único consolo na vida e na morte? A resposta é: o meu único consolo na vida e na morte é que eu não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aí passa-se a contar aquilo que Jesus fez por mim dentro da minha situação miserável. E isso me trouxe o meu, não é que é o meu maior consolo, é o único consolo que você tem na vida e na morte. Fique rico, isso não vai te consolar na vida e na morte. Tenha muito prazer, isso não vai te consolar na vida e na morte. Tenha o que você imaginar na sua vida, porque tudo que você tem nessa vida ficará nesta vida, e não pode senão te dar um consolo ocasional aqui, mas um consolo que ultrapasse a vida, que atravesse a morte, você só encontra na pertença ou no pertencimento a Jesus Cristo. Isso é um maravilhoso, um poderoso consolo, e o nosso catecismo faz questão de dizer: é o único que você tem para a vida e para a morte. É o fato de que ninguém pode afastar você do amor de Deus que está em Cristo, nem a morte e nem a vida, irmãos. Então, a vida e a obra de Jesus Cristo em nosso favor foram os movimentos mais consoladores, o movimento mais intensivo de Deus no consolo daquelas vidas que são alvo do seu amor. Não há uma consolação maior do que ter a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O Walter Luther, um grande pregador reformado, ele recomendou que quando os crentes forem visitar as sepulturas dos seus parentes que morreram em Cristo, eles cantem hinos de vitória, como um modo de antecipar e de firmar a sua fé naquele dia em que nós receberemos de Deus o consolo final. E essa é uma prática muito interessante, a de entoarmos a Deus canções à beira dos túmulos daqueles que nós entendemos e cremos que um dia eclodirão, que um dia aparecerão, desta vez numa nova edição, irmãos. Eu afirmei que a vida e a obra de Jesus Cristo, elas cumprem em parte a promessa
do versículo de número 4, porque serão consolados, não é? Isso porque ela aponta não só para o presente, mas para o futuro, irmãos. O nosso Senhor inaugurou uma nova era, mas Ele não a consumou ainda. Nós ainda pecamos, nós ainda envelhecemos, nós ainda sofremos dores e finalmente morremos e também entristecemos a outras pessoas. Mas nesse intervalo entre o consolo inicial que temos em Jesus Cristo e aquele consolo final que nós recebemos, a Bíblia nos fala de uma promessa maravilhosa que já foi cumprida com o fim de nos ajudar em nossa caminhada rumo ao céu, rumo à consumação de todas as coisas. É que o próprio Cristo, após ter ressuscitado e sido assunto aos céus, Ele enviou aquilo que Ele próprio chamou de outro Consolador. Porque Jesus Cristo nos dá esse consolo, é o único consolo que nós temos na vida e na morte, mas Ele atua, Ele promove esse consolo nas nossas vidas por meio de outro Consolador, que é o Espírito Santo, que não por acaso, a palavra paráclito, que é o nome mesmo Consolador na língua grega, tem a mesma raiz desse consolo de que fala aqui o versículo de número 4. Então nós estamos falando também do Paráclito de Deus, ou do Consolador de Deus, que é aquele que nos conduz desse consolo inicial de Jesus Cristo nessa vida até o consolo final e definitivo, irmãos. E como é que o Espírito de Deus faz isso? Primeiro, Ele nos ajuda a orar como convém. Ele nos faz orar de acordo com a palavra de Deus, porque o Espírito de Deus não atua à parte da palavra do Senhor. Ele também nos fortalece em meio à morte da nossa geração. Quando nós vamos vendo as pessoas morrendo, o Espírito de Deus nos dá força de que na nossa hora nós iremos passar com serenidade e confiança em Cristo. Quando nós vemos também os nossos amados partirem, inclusive aqueles que estão em Cristo, e nós sentimos a dor da partida, a dor da ruptura do hábito, nós sabemos que o Espírito de Deus é quem nos conforta nesta hora, nos fazendo ver que o amor de Cristo é maior do que esta vida, irmãos. Ele também nos assegura de que Deus é Pai, mesmo no meio dos piores desânimos, dos piores pecados cometidos por um povo de Deus. O Espírito de Deus é que lembra a você, enquanto você está praticando os piores pecados da sua vida, que você é um filho de Deus. Porque um ímpio cheio de virtude ainda é diferente de um crente cheio de pecado. Lembrem-se disso, irmãos. Nós somos diferentes até mesmo na nossa condição pecaminosa, porque lá ainda habita, no meio daquele pecado, um filho de Deus que precisa se arrepender, que precisa voltar para o caminho certo. E quem fará isso por ele? Quem o fará chamar a Deus de Pai, de modo legítimo, mais uma vez, apesar da sua condição, é o próprio Espírito de Deus. Isso Ele faz de tal maneira, irmãos, com tal grandeza, que isso não fica apenas conosco. Deus nos torna, Ele próprio nos torna agentes do seu consolo. Pessoas que não apenas podem ser confortadas com a presença do Espírito, mas que podem ser agentes de consolo na vida de outras pessoas. Isso quem nos ensina, é o ensino decorrente dessa passagem, é o apóstolo Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 3 e 4, que nos dizem assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, notem que coisa maravilhosa, é que o Espírito de Deus não apenas consola o povo dele, não apenas consola a igreja, mas usa a igreja como agente de consolação, enquanto, é claro, o grande conforto não chega, né? Enquanto a grande finalização deste mundo, o grande início de todas as coisas restauradas não chega, nós temos na igreja agentes de conforto, não apenas um povo confortado. Isso não quer dizer, irmãos, que nós tenhamos sempre uma palavra de conforto para as pessoas. Às vezes, a nossa parte no consolo das pessoas vai consistir apenas em esperar
que Deus conforte essas pessoas, porque às vezes não tem palavras para descrever os males que nós vemos às vezes os nossos irmãos sofrendo nesta vida, e existem sofrimentos grandes demais na vida cristã para você ter um consolo absoluto, pleno, total nesta vida, irmãos. Eles só serão realmente resolvidos na grande consumação. Vocês devem conhecer certamente casos terríveis, difíceis, na vida de pessoas que, por exemplo, perderam entes queridos de um modo trágico, de um modo horroroso, ou perderam crianças, ou tiveram alguma perda que, em termos desta vida, como diz o ditado, o que não tem remédio, remediado está. Eles terão de lidar com isso aí até o fim da sua vida, lidando com suas lutas, em suas lutas com Deus, mas o fato é que o Espírito de Deus ainda assim está presente, e nós às vezes não teremos uma palavra para dar a essa pessoa de um modo tão perfeito a ponto de que ela seja consolada absolutamente, mas nós devemos esperar, e nisso consiste às vezes o papel da igreja, esperar que o próprio Deus continue a ajudar essa pessoa a lidar com suas incompreensões, a lidar com as suas dificuldades, irmãos. Embora, como eu falei, elas ainda possuam o consolo imediato do Espírito de Deus sobre elas, irmãos. Onde nós somos deixados com esta mensagem, irmãos, essa palavra de Jesus Cristo? É que Deus, com a sua graça, Ele nos abre os olhos, não apenas para nós compreendermos a nossa situação pessoal, pecaminosa, e nos reconhecermos pobres de espírito, mas Deus também nos dá a graça de conseguirmos enxergar esse mal no mundo inteiro, especialmente as suas consequências. Ora, a pior consequência do pecado, como eu falei, é a morte, é morrer. Então nós conseguimos, pela graça de Deus, discernir tudo isso e sentir essa dor quando nós contemplamos não apenas a nossa condição, mas a condição de todo o nosso mundo, irmãos. E é por isso que nós lamentamos, e é por isso que nós precisamos de consolo. Mas nós somos bem-aventurados não apenas por enxergarmos esse mal, porque muitas pessoas não têm essa experiência de conseguir dimensionar o tamanho do mundo dentro do seu coração, mas além disso o texto nos diz que nós seremos confortados. E esse conforto está no presente, ele tem conotações, tem força no presente, porque houve uma obra que é chamada de obra objetiva do Espírito, obra objetiva de Cristo. Jesus Cristo fez algo que, se você estivesse lá, você veria. Você tiraria foto, você postaria as fotos, você sentiria o cheiro do que estava acontecendo ali, você veria os gritos, você conseguiria sentir tudo aquilo que aconteceu, porque foi objetivo. Tudo o que nosso Senhor passou, o que está descrito nos Evangelhos. Então isso é uma fonte de consolo, mas ainda não consola, porque é preciso que o Espírito de Deus tome essa história da palavra de Deus e aplique ao nosso coração a nossa subjetividade, para que você não apenas diga cientificamente que Jesus morreu, mas diga com todo o seu coração que Jesus Cristo morreu por você, e que agora você pertence a Ele, e que isso é o único consolo que você tem para a sua vida e para a sua morte. Então, isso aí significa, nós temos consolo sim, no presente, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, irmãos. Mas esse consolo não é perfeito, e ele aguarda a sua consumação. Eu gostaria de encerrar fazendo a leitura do texto que trata sobre esse consolo absoluto perfeito, que está nas últimas páginas da Escritura do livro de Apocalipse. Vamos abrir, irmãos, e fazer uma leitura desse momento em que haverá uma consumação de todas as coisas e finalmente nós experimentaremos um consolo perfeito, no qual estarão ausentes o pecado e a morte. Apocalipse capítulo 21. Eu convido a todos a que leiamos todos juntos. Apocalipse 21, de 1 a 4. Leiamos todos juntos, irmãos. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo:
Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, porque não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. Felizes os que choram, e que o Senhor Deus continue a nos dar o seu bendito consolo até aquele dia, irmãos. Amém.